queria apresentar a doutora Ana Molowski, que é brasileira e é de São Paulo. Ela estudou aqui na Costa Leste e na Amherst College e fez o doutorado na Universidade de Chicago. E depois ela fez o pós-doutorado e agora é professora na UCSF, aqui pertinho da gente. E ela tem um trabalho ali, vocês vão ouvir mais, mas tem um trabalho... O fato não é muito comum para vocês saberem um pós-doutorando ser contratado na própria universidade aqui nos Estados Unidos, porque se procura diversificar, então as pessoas, quando elas fazem pós-doutorado, elas aplicam no mundo todo e conseguem um emprego em algum lugar. Então, o trabalho da Ana que mostra a qualidade que eles quiseram manter ela aqui na UCSF. Ela trabalha com neurodesenvolvimento e com doença, estudando umas células que talvez alguns de vocês não conheçam, que são os astrócitos, mas são células super importantes e que participam dessa comunicação, porque não são só os neurônios que... A gente conhece os neurônios do cérebro, mas tem muitas outras células que estão conversando e participando e dizendo, regulando o que acontece. E a Ana vai poder contar para a gente mais de como isso acontece. Obrigada, Ana, por ter aceitado. Obrigada, Tatiana, pelo convite. Para mim é uma grande honra poder falar com um grupo de brasileiros e faz muitos anos que eu não dou uma palestra em... Microfone. O microfone não está ligado? Tenta for mais alto, mais ligado. Tá, bom, faz muitos anos que eu não dou uma palestra em português, então perdoem qualquer erro de gramática ou terminologia. Aliás, como a Tatiana disse, eu fiz a faculdade de medicina e doutorado, tudo aqui nos Estados Unidos. E eu sou psiquiatra, eu sou professora na faculdade de medicina, na UCSF. Vou dar um alôzinho para minha família, já que está no grupo. E eu divido meu tempo entre a clínica e pesquisa básica. Quer dizer, eu trato de pacientes com doenças mentais, mas a maior parte do tempo eu estou no laboratório tentando entender o desenvolvimento do cérebro. Porque o que eu quero lhe convencer é que só assim que realmente nós vamos poder avançar o tratamento da doença mental. E o problema é o seguinte, nós não entendemos a causa da maioria das doenças mentais. As doenças mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo, estresse pós-traumático, esse tipo de coisa, são doenças comuns, doenças que afetam gente jovem e causam problemas para o resto da vida, não só para os pacientes, mas para a família inteira, né, a comunidade. E a maioria das doenças que nós tratamos como psiquiatra, não existe tratamento nenhum, por exemplo, não vou dizer nenhum, mas muito poucos, e os que existem foram descobertos acidentalmente. Alguém está tentando descobrir um remédio para uma certa doença e acaba descobrindo que esse remédio ajuda com a depressão. Foi assim que foram descobertos a maioria dos remédios que usamos hoje. E não é suficiente. Quer dizer, a ciência da psiquiatria está na sua infância. E eu, não só a UCSF, quis que eu ficasse aqui, mas eu queria ficar aqui porque existem poucos lugares no mundo que realmente estão estudando a ciência do cérebro com a qualidade que tem aqui na UCSF e na Stanford. E isso é muito especial, porque nós estamos num estágio que nós realmente não entendemos a base celular e molecular das doenças psiquiátricas. E alguém já leu esse livro? The Emperor of All Maladies? Para quem quer entender um pouquinho sobre como a ciência e a medicina se comunicam, como que a ciência pode avançar a medicina, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu adoro. E eu estava lendo o comecinho desse livro, onde o autor explica, ele está contando sobre um hospital para tratamento de leucemia pediátrica, leucemia infantil, nos anos 50. E ele conta como os médicos ficavam classificando, dando nome, dando outro nome, tentando entender uma doença que eles realmente não entendiam. Naquela época, era uma doença que não tinha tratamento nenhum, né? Hoje, 55, 60 anos mais tarde, tem certas leucemias infantis que 95% são curadas. Quer dizer, é um progresso incrível. E eu, como psiquiatra, eu leio isso e eu quero tanto que doenças como esquizofrenia podem ser iguais.
que daqui a 50 anos, se o pai de uma mocinha com esquizofrenia pergunta, será que ela vai poder voltar para a faculdade em setembro? Em vez de falar não, eu posso falar, ué, com tratamento certo eu acho que sim, né? Mas nós não chegamos lá ainda, né? Então, todos os cientistas que são apaixonados por essa área escolhem um nível do cérebro para estudar. E tem tantos níveis, né? Tem as proteínas, tem as células, tem os circuitos e tem o funcionamento do cérebro inteiro. É muito complicado o problema. E eu sou mais na área celular e molecular. E todo mundo aqui nessa sala, como a Tatiana diz, sabe dos neurônios, né? Os neurônios foram descobertos 100 anos atrás pelo Ramon e Cajal e são muito populares, né? Todo mundo sabe que existem essas células especializadas no cérebro que têm axônio, que se comunicam uma com a outra através de sinapses. Mas o problema é que isso é só metade do cérebro. E a outra metade? A outra metade são as células gliais. São astrócitos e outros tipos de células gliais. E quando elas foram descobertas 100 anos atrás, os cientistas deram o nome de cola, glue, né? Então, pergunta para um cientista hoje em dia, você quer estudar os neurônios, as células mais legais do mundo, ou você quer estudar cola, né? Ninguém quer estudar cola, e por 100 anos ninguém quis estudar essas células. E eu vou dar só um exemplo de como isso funciona. Por exemplo, tem muitos tipos de neurônios no nosso sistema nervoso. Aqui eu estou te mostrando só 2 tipos. Essa aqui é uma coluna, um corte transverso, e dá para ver que na parte dorsal tem os neurônios sensoriais. Esses são os neurônios que trazem sensação, né? Dor, temperatura, etc. E na parte de baixo tem os neurônios motores, são os neurônios que mexem seu braço. Então, se você coloca uma panela quente, os neurônios sensoriais se comunicam com os neurônios motores e você tira a mão, certo? É um reflexo. Se a gente não soubesse que existem esses 2 tipos de neurônios, a gente não entenderia esse processo. Mas e os astrócitos? Ninguém nunca tinha perguntado. Olha, tem um monte de tipos de neurônios, tem dezenas de neurônios só nessa parte do sistema nervoso e no cérebro nem se fala, né? E os astrócitos? São todos iguais? Cola é tudo igual, cola não é muito interessante. Será que tem tipos diferentes de astrócitos? Então foi essa pergunta que eu comecei no meu pós-doutorado e que eu continuo agora que eu tenho meu laboratório independente. E o que nós descobrimos é o seguinte, só analisando esse pequeno circuito na coluna, comparando os astrócitos na parte de cima com a parte de baixo, eles são geneticamente diferentes. Quer dizer, eles expressam proteínas diferentes e eles funcionam de maneiras diferentes. Quer dizer, a descoberta fundamental é que os astrócitos não são todos iguais. Isso é importante para entender como é que funciona o sistema nervoso, certo? E, especificamente, eu estava estudando os astrócitos nessa parte de baixo, onde ficam os neurônios motores, e nós descobrimos, um dos problemas é que não dá para ver os astrócitos, tem as técnicas especializadas. Aqui nós usamos uma técnica para que os astrócitos ficam verdes, e dá para ver que tem um monte de astrócitos, como eu te disse, em volta de cada neurônio. Esses astrócitos, só na parte vermelha e não na parte azul, expressam essa proteína que chama CMA3A. Então já encontramos uma diferença, e é uma diferença importante. Essa proteína é um tipo de mapa para o sistema nervoso. E como os astrócitos estão expressando essa proteína numa área e não na outra, eles fazem como se fosse um mapa do cérebro para que os neurônios sabem para onde mandar os seus processos, para fazer circuitos. Então, é como se fosse um You Are Here sign, né? No sistema normal, esses astrócitos vermelhos estão mandando esse sinal para os neurônios para que eles se orientem da maneira certa. E quando a gente tira essa proteína dos astrócitos, a gente tira esse sinal. E o neurônio fica meio que torto, ele fica confuso, ele não sabe onde ir, e ele acaba morrendo. Então, dessa maneira, a gente prova que os astrócitos, primeiro, não são todos iguais, e que essas diferenças são muito importantes para o funcionamento do neurônio. E sem os astrócitos, o neurônio não funciona direito. E por que isso é importante? Bom, para começar, está aqui umas imagens de MRI do cérebro entre 1 semana e 10 anos de idade. O cérebro
está crescendo muito. E como psiquiatra, nós sabemos que o cérebro não acaba de crescer e desenvolver até mais ou menos 24 anos de idade, né? Por isso que adolescente às vezes faz decisões não muito inteligentes. E durante todo esse crescimento, os neurônios precisam continuar formando sinapses novas, aprendendo e se direcionando para o lugar certo do cérebro. Imagine esses astrócitos em outras partes do cérebro estão fazendo um mapa do sistema nervoso para que os neurônios consigam fazer as conexões apropriadas. Imagine se esse sistema não funcionasse direito, como poderia causar doenças mentais. Nós não sabemos a resposta ainda, mas eu estou tentando simplesmente mostrar que é assim que a ciência pode criar novas ideias que a gente pode depois investigar. E minha mãe sempre dizia, quem procura acha, né? E na ciência, quem não procura, não acha. E como ninguém nunca procura nos astrócitos, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E daqui para frente, o que nós vamos fazer? Bom, nós continuamos os estudos básicos no laboratório, mas eu queria só mostrar para vocês que tem umas coisas muito interessantes sobre os astrócitos. Para começar, os astrócitos do camundongo, que é o que a gente estuda normalmente no laboratório, são muito menores e menos interessantes que o astrócito do ser humano. Então, tem muita gente, cientistas, perguntando, será que o astrócito do ser humano é o que faz a gente diferente dos outros animais? Além disso, a quantidade de astrócitos no cérebro normalmente não é prova, né? Mas tem um relacionamento entre o número de astrócitos e a inteligência. Por exemplo, o sapo não tem muito, o ser humano tem bastante. Tem até uma brasileira no Rio de Janeiro que fez os melhores estudos nessa área. Ela estuda anatomia comparativa, estudando a Herculano Rosen. E ela estuda astrócitos, neurônios de todo tipo de cérebro, elefante, macaco, não sei o quê. E isso é uma observação que tende a ser verdade em vários... Tende a ser verdade, nós não entendemos por quê, mas a hipótese é que talvez o astrócito pode evoluir mais depressa do que os neurônios, e que se a gente entender mais sobre os astrócitos, podemos entender o que faz o ser humano diferente dos outros animais. Por exemplo, emoção, raciocínio lógico, criatividade, música, né? E só para terminar, como eu sou psiquiatra, eu preciso pôr uma imagem do Freud. Muitas pessoas conhecem Freud como o pai da psicoanálise, o que é verdade. Mas ele também era cientista. Antes de ficar o pai da psicoanálise, ele estudava neurônios e ele foi um dos primeiros a pensar, imaginar que talvez existisse sinapse entre um neurônio e outro. E um dos princípios que Freud ensina, em relação ao paciente, é que nós não podemos ter preconceito, nós não podemos se aproximar ao paciente pensando que a gente já sabe a resposta. Nós temos que ter uma atitude mais neutra para ver o que vai aparecer, qual é o problema, e não impor a nossa opinião da situação no caso. E ele continuava dizendo que assim que a gente vê que o paciente está tentando dizer e tal. Bom, eu acho que tem um princípio muito semelhante na ciência, em que se a gente enfrenta um problema com preconceito, por exemplo, só os neurônios que são importantes, tem muita coisa que a gente não descobre. Nesse caso, como eu tentei te mostrar, tem uma relação entre os neurônios e os astrócitos, aqui o astrócito está em vermelho, né? E essa relação, se a gente estuda como um interage com o outro, nós vamos descobrir muito mais sobre como funciona o cérebro. E, no fim do dia, o que causa e como é que a gente pode realmente entender o comportamento humano e a doença mental. Quero agradecer meu laboratório, que está bem no comecinho, mas está começando a aumentar em tamanho, meus colaboradores, o dinheiro, claro. E perguntas? Adorei ser uma casa. Alguém tem pergunta? Se vocês quiserem, podem vir aqui fazer, porque daí sai no YouTube fazer sozinho. Sim? Eu não sou cinegrafista aqui que pedi.
se apresente para vocês. Boa tarde, meu nome é Dan, acabei de chegar aqui em Centro, fazendo mestrado em Estatística. Na verdade, não é nem muito sobre a sua pesquisa, eu fiquei só curioso quando você falou de Freud. E, recentemente, eu li um livro bem introdutório, assim, do físico Leonard Lodinow, não sei falar direito o nome dele, trabalha com Stephen Hawking, e cai em cima do Freud, fala que tem uma grande ausência de prova científica, que era muito experimental, que no início ele fez experimentos com, acho que, ouro e neurônios, lâminas de ouro, montando tipo, mas parou aí. E que, como cientista, ele deixou a desejar, assim, porque quando você falou como grande cientista, você falou... Não, é verdade. Tudo isso é verdade, né? Uhum. E na psiquiatria, por muitos anos, todo mundo acreditava em Freud, até mais ou menos nos anos 70. Isso realmente atrasou a ciência, porque as pessoas acreditavam que era só mente, que não existia cérebro, ou sei lá, que o cérebro e a mente não são a mesma coisa, e claro que eles são, né? O Freud simplesmente tem uma maneira diferente de entender o cérebro. Nós podemos tentar entender o funcionamento do cérebro, mas a mente é um jeito diferente de fazer essa interpretação. Então, muitas pessoas quiseram ignorar o fato de que o cérebro é uma coisa biológica. Isso realmente atrasou a psiquiatria. Só que eu não sei se é a culpa do Freud, é a culpa dos discípulos dele, né? E é a culpa de médicos que não quiseram pensar de uma maneira lógica sobre como é que nós vamos realmente resolver esses problemas. Mas eu não sou o tipo de psiquiatra que só acredita num lado das coisas e não na outra. Tem muito valor na terapia e tem valor em remédios também. O meu sonho é que um dia nós vamos ter um jeito de usar os dois para ajudar as pessoas. Né? Não, legal. Que pode ter essa... Não, boa pergunta. Obrigado. Pergunta no sentido de, existe algum estudo, alguma entidade que está tentando fabricar artificialmente astrócitos? E isso tem alguma indicação clínica para resolver problemas de alguém que tenha tido um acidente, alguém que esteja de massa encefálica, qualquer coisa? Não, boa pergunta, ótima pergunta. E uma das razões que a gente faz esse tipo de estudo é que, sim, tem muita gente querendo transplantar células do cérebro. E quando eles vão transplantar coisas, eles precisam entender que não é só um tipo de célula, que tem vários tipos, né? Por isso que essas estudos fundamentais são tão importantes. Mas, desde que nós descobrimos um jeito de fazer células no laboratório, eu não sei falar em inglês, in culture, né? Em português. Em 2005, teve uma explosão nessa área. Está todo mundo tentando produzir neurônio, astrócito, que vem de gente normal e de gente com várias doenças, para realmente poder comparar, estudar e depois fazer transplante, corrigir o defeito genético, depois pôr de volta. Isso está na sua infância, mas desde 2005, quando essas técnicas começaram a se avançar, teve uma explosão nessa área. E eu não sei quando que vai chegar na química, mas, bom, eu sei quando. Já está começando a chegar na química na área de certos tipos de problemas do olho. No cérebro já é mais complicado, né? Eticamente. Meu nome é Carmelo. Primeiro, parabéns, é maravilhoso ter cientistas desse nível, principalmente brasileiros aqui. Uma publicação na lei, que eu acho que é o sonho de qualquer cientista, realmente parabéns por isso. Eu achei muito interessante e você mostrou, então, que tem uma associação entre a quantidade de astrócitos e a evolução cognitiva. E você já foi mostrado se nas doenças, tem alguma doença em que existe uma diminuição do número de astrócitos, e que seja relacionado com uma... Vaca louca. Ótima pergunta. Olha, sim e não, porque eu não sei se eu sempre acredito nesse tipo de estudo. É difícil, com tecido humano, ter a qualidade suficiente para poder realmente saber. E às vezes as pessoas publicam que tem menos astrócitos na depressão, às vezes publicam que tem mais. E começa por aí. Então, eu acho que métodos de medida também deve ser difícil. Exatamente. E os métodos de medida, porque ninguém investiga mesmo qual é o melhor método para medir astrócitos, qual é o melhor marcador para identificar o astrócito, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Mas que tem mudanças, quase com certeza tem, porque os astrócitos são os primeiros a responder. Qualquer vez
Quando tem alguma coisa que acontece no cérebro, estresse, infecção, são os astrócitos, as células gliais, que são as primeiras a responder. Os neurônios são mais frágeis, né? Eles são protegidos pelos astrócitos. E isso é óbvio, todo mundo sabe que quando uma doença que me interessa muito, essa doença de jogador de futebol americano que né? E porque isso é dano ao cérebro que causa os astrócitos ficarem muito bravos. E nós não entendemos exatamente como é que isso causa mudança de comportamento desse jeito, mas tem alguma coisa lá. É difícil fazer esse estudo, né? Como é que você vai investigar? Acho que nosso tempo acabou, mas muito obrigada.